da produção, origem produção, para a loja. Tá? Então eu vou passar da produção para a loja. 456, eu vou colocar as 9 unidades que eu tenho e vou dar um toquezinho aqui e pronto. Aliás, desculpa, 456, não, eu vou ter que dar um toquezinho aqui, ó. Gravei, pronto. Agora as minhas unidades que estavam no almoxarifado estão na loja. Simples assim, tá? Tranquilo, pessoal? Bacaninha? Até agora? Show de bola, né? Tem recurso esse sistema, mas tem mais. Esperem aí que eu vou mostrar uns negócios para vocês agora que a coisa começa a ficar boa. Agora, tá tão fácil esse negócio de fase de produção, né? Com fases, com tempo. Isso aqui tá fácil demais, gente. Uma coisinha assim, facilzinha de colocar, né? Vamos dar uma complicada nessa história aqui agora. Agora a gente vai complicar mesmo. Isso não é complicar mesmo, a gente vai dar mais uma oportunidade, mostrar mais um recurso para vocês do sistema. E esse recurso é o seguinte, tá? Lembra que eu falei para vocês? Como é que ficou o meu SPED agora? Vamos dar uma olhada? Porque agora tem um registro novo, tá, gente? Agora tem um registrinho novo aí, que é aquele... Deixa eu até fechar as fichas técnicas deles aqui, ó. Lembra que agora tem um registro a mais, que é aquele K215, que até então nós não tínhamos o K215? Agora a coisa mudou um pouquinho. Vamos lá. Vamos ver o seguinte aqui, ó. O produto é o 456, tá? Então tá aqui, ó. O 0200 e logo em seguida a ficha técnica dele, o 0210. Essas informações nós colocamos aqui, ó, na ficha técnica dele. Só que claro que aqui no SPED ele não separa por fase, tá? Porque no SPED não interessa isso, tá? Vamos lá. Nós não demos entrada, ó, aqui, ó o meu estoque atual aqui dele agora, ó, 9, né? Não é 9 que nós temos em estoque agora, desse item aqui, ó, certo? Olha aqui, ó, 9, K200 com 9, beleza? Mas para aí, tchê, tinha entrado 10, como 9? Se ele entrou 10, mas lembra que eu desmontei? Muito bem. Entrou 10, K230 e saiu uma com o K210. Então, viu? Olha como é que ele amara tudo. Gente, como que o fisco controla o estoque de vocês? Como que ele vai controlar isso aí? Os produtos produzidos de vocês. Eu comprei ferro e vendi cadeira. Mas ele vendeu cadeira e você sabe que ele vendeu cadeira. Ele sabe que você produziu tantas aqui, ó, com o K230. Ele sabe que você vendeu tantas cadeiras com o C170. Ele sabe que você vendeu tantos com o C170, porque isso vai constar aqui, ó, né? Inclusive aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, o 456, ó, vocês vão ver aqui, ó, o 455 que a gente vendeu, né? O 455, tá? Ele vai saber que eu vendi para ele, que eu vendi aqui, ó, até vou jogar ele aqui em cima, ó, o 455, ó, vamos botar ele aqui, ó, abaixo, ó. Ele sabe, ó, que eu vendi ele porque eu tenho no C170. Eu já vendi as minhas cadeiras. Certo? Ele sabe disso. Então, estoque inicial, mais entradas, menos saídas. Entradas por ordem de produção, saídas por vendas e por desmontagem. Esse que é o controle de estoque do fisco. Mas beleza, gente. Vamos lá. Vamos brincar mais um pouquinho com ele. Nós temos mais um tempinho, uma hora e pouco aí para a gente brincar com ele aqui. Tá? Agora, eu vou fazer uma nova cadeira, a C1506. Só que essa C1506, ela é composta de uma estrutura que eu produzo. Veja bem, eu produzo a estrutura. Ela é composta de um encosto que eu produzo. Ela é composta
de um assento que eu produzo, o assento, e ela tinta e parafuso. Olha só, se ela é composta de um assento que eu produzo, eu também tenho que produzir o assento. Concordam comigo? Lógico. Então vamos lá. Então, a minha cadeira vai ser composta de um produto produzido, um outro produto produzido, aliás, 3 produtos produzidos, e esse produto produzido, o primeiro produto produzido é composto de um insumo, ferro. Claro, aqui podia ter colocado até inclusive tinta junto dele, né? Madeira. O encosto vai ser composto de madeira, tecido e espuma. O assento, madeira, tecido e espuma. Claro que aqui, gente, aqui também, claro, se fosse detalhar bem detalhadinho, como tinha que ser, né? Ia os grampinhos, a cola, enfim, toda a parte que compõe mesmo o teu produto final. Aqui a gente só está dando exemplo assim por cima, mas aqui, gente, tudo que compõe o teu produto final. Claro, eu vou ter que lixar a madeira. A lixa entra? Não, não entra, porque a lixa não se funde no produto. Aquele preguinho lá, aquele que cola, por exemplo, aquele que grampeia o tecido, aquilo lá é um insumo, porque inclusive sem ter aquele negocinho lá, o grampinho lá, eu não vou conseguir comprar a cadeira. Então, ele faz parte da minha cadeira. Se eu tirar o encosto dele, você vai ver que tem lá os ferinhos, os clipezinhos. Compõe? Claro que compõe, tem que colocar. A cola para colar espuma? Claro que tem que colocar. Então, claro que a gente colocou assim mais ou menos por cima para vocês entenderem, né? Bom, então vamos lá, gente. Como que funciona? Eu já tenho algumas coisas cadastradas aqui, ó. Vamos lá. Eu vou duplicar aqui, ó, gente, só para vocês verem aqui, ó. Eu tenho aqui uma estrutura da cadeira B. Eu vou duplicar essa estrutura, tá? E vou colocar, olha, é um produto produzido, cadeira é o C, né? A gente cadastrou o A, B, agora é o C 1506, ó, estrutura cadeira C1506, tá? Ela é composta de ferro, então ela tem 0,60 de ferro, cadeirinha um pouco melhor, né? Muito bem. Agora, o assento, eu já tenho assento cadastrado também, então eu vou duplicar o assento. Percebam que o assento cadeira C1506, percebam que o assento também é um produto produzido, tá? Aqui eu vou utilizar um pouco mais de madeira e aqui um pouco mais de espuma. Certo? E o encosto, tá? Eu já tenho um encosto cadastrado de uma outra cadeira, eu só vou duplicar ele e vou colocar encosto cadeira C1506 e a ficha técnica aqui eu vou dar uma turbinadinha nesse encosto aqui, ó. Gente, percebam uma coisa aqui, ó, tá? Até agora, as minhas cadeiras A e B, todas elas eram composto de insumos que eu comprava fora da minha empresa. Ou seja, eu não precisava produzir nada dentro, a não ser a cadeira. Agora, a coisa mudou. Tá? Eu tenho o encosto, tá? O assento dessa cadeira que eu produzo aqui dentro. Então, gente, para mim produzir a minha cadeira, eu preciso produzir o meu próprio insumo. Ah, olha só aqui, ó. Só que esse encosto aqui é composto de insumos que eu compro de fora. Ou seja, o mesmo insumo que eu utilizei para fazer a outra cadeira, eu vou usar para fazer esse assento aqui. Claro, eu posso daqui a pouco vender esse meu assento aqui. A mesma coisa é o seguinte, gente, olha só, eu produzo uma máquina, sistema
um painel eletrônico, por exemplo. Eu produzo o painel, eu monto o painel e eu produzo a placa do painel. Ou seja, eu tenho que produzir a placa do painel e depois colocar essa placa dentro do painel eletrônico. É a mesma coisa que acontece aqui na cadeira. Eu estou produzindo o encosto, a estrutura e estou colocando depois, estou produzindo isso aqui. Então, até agora a gente viu o seguinte, a gente viu que eu tinha que ter estoque suficiente para montar terminar a ordem de produção. Eu continuo tendo que fazer isso, só que a diferença agora é que eu vou ter que ter dois estoques agora. O estoque do insumo para produzir o assento, o encosto, a estrutura, e o estoque de assento, encosto, estrutura para fabricar a cadeira principal. Perceberam que agora a coisa começou a complicar. Ou seja, até agora eu fazia duas operações. Eu comprava através da nota de compra e mandava produzir. Agora é diferente. Agora eu continuo tendo que comprar pela nota de compra, os insumos para fabricar o assento, a cadeira, o assento, o encosto e a estrutura. E eu tenho que produzir o assento, o encosto, a estrutura para produzir a cadeira. Agora, primeiro eu fazia uma ordem de produção. Agora, para mim produzir a cadeira, eu tenho que fazer 4 ordens de produção. Que é o quê? A ordem de produção da cadeira, o assento, claro, né? No momento que talvez eu estou fazendo a ordem de produção da cadeira, eu já posso ter isso aqui no estoque. Mas, às vezes, eu não vou ter isso aqui no estoque. E aí, como é que faz? Bom, vamos lá, gente. Eu vou ter que... Vamos lá. Vamos fazer desde o início essa cadeira aqui para saber como é que funciona aqui, ó. Cadeira C1506. Então, vamos lá. NCM correto do produto de vocês, tá? Aqui a gente está colocando qualquer coisa, mas o NCM tem que ser correto, tá, gente? Então é interessante colocar. E a ficha técnica dele agora como é que é? Eu vou ter só uma fase, que é a montagem, já que vai vir tudo pronto, né? Então, essa fase de montagem aqui, ela demora 5 minutos e 30. Tá? Por quê? Porque eu vou produzir a cadeira numa outra hora de produção, eu vou produzir a cadeira, enfim, vai ser só montagem. A pintura já, pode ser até pintura também aqui, mas vamos deixar uma única fase só, né? Para não confundir muito. Mas eu poderia ter 2 fases tranquilo aqui, tá, gente? Eu poderia ter a montagem, que é o que vai ser colocado na montagem? Assento, encosto, estrutura, parafuso e depois ele vai para uma... Vamos fazer isso. Depois ele vai para uma área de pintura. Beleza. O que vai na parte de montagem? C1506, que é uma estrutura, uma única estrutura. Inclusive já está trazendo o custo da ficha. Vamos pegar aqui, ó, o 457, ó, para vocês verem. Aqui, ó, é o custo dele, ó. Tá vendo aqui, ó? R$ 9,07 é o custo para mim fabricar essa estrutura. Tá? Então essa estrutura é composta disso aqui, ó. Ela demora, para mim fazer essa estrutura, ela demora 5 minutos e 10 segundos, é composta de ferro, tá? E o custo dela é R$ 9,07, sendo que só 3 é de matéria-prima. 6 e 7 é aquelas outras situações lá. Então é 456, 57, 58, 59, 460, se não me engano, o produto. 460 o produto. Vamos lá, vamos continuar na nossa ficha técnica aqui, ó. Vai mais o quê? Vai mais um assento. Um único assento, que custa R$ 12,90 o assento, incluído matéria-prima do assento também. Tá? A próxima matéria-prima é um encosto. Beleza? Um único encosto.
Ah, outra coisa. E os meus parafusos. Parafuso vai 8 parafusos. Essa cadeira aqui. Qual que é a minha próxima etapa? A minha próxima etapa é a pintura. Então a pintura, ela vai demorar 2 minutos para mim fazer. E o que vai aqui na pintura? Tinta. Eu vou utilizar 650 gramas de tinta para pintar essa minha cadeira. Bom, olha essa ordem de produção aqui, ó. Certo? Essa ficha técnica aqui. Nós temos ela por fase. Olha só, por fase, ou seja, nós unimos agora 2 fases, como nós já tínhamos visto, só que agora a gente complicou a situação. A gente colocou aqui, ó, produtos produzidos, que até então eu não tinha. Ou seja, eu vou ter que produzir a minha matéria-prima. Olha só que situação. Vamos ver o seguinte, como que eu faria isso agora? Bom, lembrem-se de uma coisa, gente. O sistema, ele só vai concluir o produto final se eu tenho insumo suficiente para terminar o produto final. Bom, então quer dizer que para fabricar essa cadeira AC, a cadeira C1506, eu tenho que produzir encosto. Claro, porque sou eu que produzo. Ah, e como é que eu classifico o meu encosto? Como que eu classifico ele? Isso aqui, eu classifico ele como produto acabado ou produto em processo? Pode ser produto em processo, sem problema nenhum. Certo? Pode ser aqui, ó. Ah, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Como sou eu que produzo, pode ser produto em processo. Tá? O sistema já seta ele como produto acabado. Mas não tem problema nenhum de eu classificar ele como produto em processo. Porque até nesse caso, ele é um produto em processo. Tá? Porque ele não está pronto para ser vendido, apesar que eu posso vender ele, mesmo sendo um produto em processo, eu posso vender ele, mas ele não está pronto para ser vendido tecnicamente. Lembram desse conceito que a gente indicou aqui, ó, no K230? Tá? Olha aqui, ó. Certo? Produto em processo quando não estiver pronto para ser comercializado, mas está pronto para ser consumido em outra fase de produção. É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Então, primeiro eu faço a cadeira, né? Aqui seria uma outra linha de produção, mas uma próxima fase também dá na mesma. Muito bem. Aí agora, como que eu faço? Bom, primeiro, quando eu não tinha ferro, madeira, eu tinha que fazer uma nota de compra. Claro. Agora já é o contrário. Agora, se eu não tenho estrutura, eu vou ter que produzir a minha estrutura. Eu vou ter que ver se eu tenho ferro necessário para produzir a estrutura. Aí a coisa muda. Então quer dizer que para mim, produzir aquela cadeira 15C, ou C1506, eu vou ter que abrir uma ordem de produção do assento, da estrutura e do encosto? Isso mesmo. Sim, porque se sou eu que produzo, ele só pode dar entrada no estoque com ordem de produção. Eu não vou comprar a estrutura. Inclusive, gente, olha só, nessas perguntas frequentes, tem um caso onde o cara faz o seguinte: eu produzo o sapato e eu compro o mesmo sapato, eu importo o mesmo sapato, eu produzo o modelo A e importo o mesmo sapato. Eu devo cadastrar 2 produtos separados, por exemplo? Ou devo cadastrar em um só? Lá ele dá um exemplo, bem, se você quer saber o que é melhor, comprar ou produzir, é interessante cadastrar 2 produtos separados, porque você vai saber quais os custos de cada um. Aí você vai saber se é mais vantagem produzir ou se é mais vantagem importar. Tá? Não quer dizer que aqui que eu não possa comprar essa estrutura igual. Claro que eu posso comprar, sem problema nenhum. Tá? Eu posso até fazer uma nota de compra dessa estrutura aí. Não tem problema nenhum. Mas eu posso também produzir ela aqui dentro. Tá?
Bom, vamos lá. Então, o processo é esse. Vim aqui, abrir a ordem de produção, as 4 ordens de produção, para depois abrir as cadeiras, as ordens de produção da cadeira, né? Pode ser. Sem problema nenhum. Se os caras estão sem fazer nada dentro da empresa, você vai dizer, ó, manda produzir encosto da cadeira tal. E pode mandar produzir, já que os caras estão sem fazer nada mesmo. Mas agora, daqui a pouco, não, eu não quero ficar empilhando encosto, essas coisas. Eu só quero saber exatamente quanto que eu tenho de encosto de tal cadeira, assim por diante. Ah, beleza, aí tudo bem. Né? Agora eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso simplesmente abrir a ordem de produção da cadeira C. Tá, mas vai abrir a ordem de produção da cadeira C e se eu não tenho encosto, como é que eu vou fazer? Olha só o que o sistema vai fazer aqui, ó. Produção, cadeira C1506. Eu vou pegar aqui, ó, cadeira C1506. Gente, olha só aqui, ó. Eu vou mandar produzir 10. Eu sou carudo, eu não tenho nada em estoque ainda. Aliás, eu tenho parafuso e tinta só. Mas eu não tenho. Lembra bem. Lembre-se disso. Eu vou utilizar espuma, eu vou utilizar ferro, eu vou utilizar madeira, eu vou utilizar tecido, mas não para fabricar cadeira. Eu vou utilizar tudo isso para fabricar o encosto, o assento e a estrutura. Só que eu não estou abrindo ordem de produção de nenhuma delas. Então vamos lá. Vamos gravar? E olha o que ele está me dizendo aqui, ó. Gerar ordem de produção para as matérias-primas que precisam ser produzidas. Ou seja, isso se chama ordem de produção conjunta. Produção conjunta. Ou integrada. Né? O que acontece? Ele sabe que dentro da cadeira C115, C1506, aliás, eu tenho 3 produtos, nesse caso, que precisam ser produzidos antes de eu produzir a cadeira. E ele já está pedindo para mim se eu quero abrir a ordem de produção. Dou sim ou dou não? Bom, se você tem certeza que você tem todos esses insumos em estoque, pode dar não. Beleza, não tem problema. Se você acha que você não tem estoque, tá sim para ele. Ele gerou só uma aqui. Não, ele não gerou só uma. Ele gerou a 61, que é a principal. E gerou a 62, 63, 64, vinculadas às ordens de número 60. Ou seja, outra coisa, tá, gente? Eu tenho que terminar todas elas aqui, ó, tá? Para conseguir terminar essa aqui. Ou seja, nesse ponto aqui, eu preciso produzir primeiro isso aqui para depois, então, vou ter que começar daqui, ó, da 64 para baixo. Isso eu vou ter que fazer. E a 61, por azar, ela é controlada por etapas ainda por cima. Tem tudo isso também. E dentro da 61 tem um produto controlado por lote, que é a tinta. Só isso. Vamos lá ver. Ah, e eu quero saber agora quando que fica pronto tudo isso. Lembre de uma coisa agora, hein, gente? Agora eu tenho 4 ordens de produção para fabricar uma única cadeira. Então a previsão de produção não pode ser baseado só nessa ordem aqui. Mas não tem problema quanto a isso. De jeito nenhum. Vamos lá. Vamos vir aqui, ó, né? Produção da cadeira C1506. Ah, outra coisa, ó. Quando eu falo em programar a ordem em sequência, ele vai programar, por exemplo assim, conforme eu vou terminando uma, ele vai começando a outra. Tá? Então, se der problema em uma, ele vai realocar, deu uma interrupção lá na primeira ordem de produção, ou seja, deu uma interrupção nessa programação de produção, ele ajusta os horários de todas as outras de acordo com a interrupção. Ou seja, se eu
coloco uma em ordem da outra, ou seja, ele vai começar uma atrás da outra. Vamos lá, vamos colocar as ordens de produção aqui nele? Então vamos lá. Lembra? 64, 63, 62, 61. Todos eles aqui, ó. Beleza? Gravei e... vamos fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar... Ó, vai terminar só no dia 16, às 10h29. Só que eu vou dar um intervalozinho de 15 minutos cada ordem. Certo? 15 minutos cada ordem. Ó. Já jogou para cá, ó. 11 e 14. Já me reprogramou tudo. Se eu controlar aqui, ó, inclusive aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Agora a programação de produção é de todas as ordens aqui, ó. Muito bem. E ó, se eu clicar aqui, ó, controlar a ordem de produção, ó, eu tô dentro da programação de produção, ó. Controlar, ele trouxe a tela de ordem de produção já filtrado com as ordens que eu quero. Agora lembra o seguinte, tá, gente? A ordem de produção 64, 63 e 62 estão vinculadas a 61. Eu não posso terminar 61 sem terminar essas aqui. Então vamos lá. Inicia. Tá? Eu posso inclusive iniciar todas elas. Ó. Certo? Ó. Posso iniciar todas elas. Ó. Essa aqui eu não vou iniciar porque não tem matéria-prima, né? Beleza, vamos lá. Olha o processo igual. Concluir. Mesmo procedimento. Ó, eu posso deixar normal. Tá vendo aqui, ó? Gente, olha só. Lembra que eu falei para vocês, bem no início do treinamento, que nada pode ter no K235 que não esteja no K210. No 0210, desculpa. Tá? Mas lembra que eu falei também que eu poderia trocar um insumo pelo outro. Então nesse ponto aqui, ó, eu clico nesse botãozinho aqui, ó, tá? E ele abre a lista de produtos e serviços, e aí eu colocaria um outro produto, tá? Eu trocaria, por exemplo, o 314 pelo 320, ó, selecione um produto diferente do 314. Eu trocaria o 314 pelo 320, por exemplo. Nessa ordem de produção aqui. O 320 precisa... mas o 320 não está na ficha técnica. Não tem problema. Porque como ele é um produto substituto nessa ordem de produção, só nessa ordem de produção, não em todas as demais, né? Só nessa ordem de produção, então ele pode... mas eu vou substituir ele em todos. Bom, a partir dessa ordem de produção, tu vai substituir ela em todos? O 314 não vai mais ser, vai ser o 320? Sim, beleza. Já tem ordem de produção anterior desse produto aqui com o 314? Já tem. Então, em todas as ordens de produção desse período, desse mês, deixa o produto 320 como substituto. Mês que vem, encerrou o mês de junho, vou para o mês de julho, mês que vem, vai lá na ficha técnica do produto 459, tira o tecido 314 e coloca o tecido 320. Que daí, o mês que vem muda a ficha técnica. Então, dentro do mesmo período, eu não posso ter duas fichas técnicas diferentes uma da outra. Tá? E sempre lembrando, tá? Que a ficha técnica, o que está no 0210, tem que estar no K235. E o produto que vai ser substituto, ou seja, ele vai substituir um outro produto, ou seja, o 320 vai substituir o 315, né? O 314, ele não precisa estar na ficha técnica. A não ser que a partir de um determinado período de apuração, no início do mês, aí seja substituído definitivamente o item. Tá? Aí sim. Mas se já tem uma ordem anterior dentro desse período, ou seja, se o produto 314 entrou na ficha técnica, já houve uma ordem de produção do 459 com o tecido 314 no período do mês de junho, não tem mais como alterar a ficha técnica dele. Só o mês que vem. O produto que vai ser colocado no lugar dele tem que entrar como substituto, não como previsto. Ok, gente? Gravei. Ó, lembra aqui, ó. Ó, produziu 10. Gravei. Terminei. A mesma coisa aqui, vamos concluir. Também produziu 10.
Beleza. Vamos terminar isso aqui também. Também produziu 10. Tudo certinho. Exatamente como previsto. Fechou. Agora eu vou começar essa ordem de produção aqui. Ó. Então vamos lá. Controle de etapas. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Iniciei e vou gravar. Ordem de produção iniciada. Perfeito, gente? Bom, terminou, quer dizer, ó, terminou a etapa de montagem. Opa, terminou? Beleza. Vamos lá. Quantos parafusos eu utilizei? 80. Show de bola. Quanta estrutura? Não está me deixando pegar a estrutura aqui. Por quê? Porque a estrutura, tá? Ela foi gerada dentro da ordem de produção número 62. Então eu vou ter que buscar a ordem de produção número 62. E eu só dou um toquezinho aqui, ó. Ou seleciona. Mas essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui, ele pegou lá da ordem de produção. Foram produzidas 10 unidades. Então ele está trazendo exatamente o que você indicou quando você terminou a ordem de produção 459. Você indicou quanto que você produziu, certo? É o que ele está trazendo aqui. Terminemos a etapa e gravei. Mas a ordem de produção continua aberta. Certo? Por quê? Porque eu tenho a pintura para fazer ainda. Ah, é verdade. Beleza. Então vou ter que vir aqui, ó. Vou iniciar a etapa. Opa, beleza. E vou terminar a etapa aqui agora. No que eu termino a etapa, eu tenho que pegar... É lote, né? Então não tem jeito. Eu vou ter que pegar 6,75 litros. Gravei? Ó, eu utilizei um pouquinho mais, inclusive. Tá vendo aqui? Era para ter utilizado 6,50. Eu acabei utilizando 6,75. Vou terminar a minha etapa. Opa! E aqui nasceu o meu produto. E agora? A minha cadeira eu vou querer controlar por lote. Eu quero controlar a minha cadeira por lote. Não tem jeito. Adorei. Adorei a brincadeira de controlar a minha cadeira por lote. Já tinha controlado uma por número de série. Uma normal e essa aqui eu vou controlar por lote. Certo? Vamos lá. Lote 1506. Mas vai ficar meio vago controlar por lote, né? Cadeira por lote fica feio, né, cara? Vai ser... beleza. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou controlar dentro do lote e vou controlar por número de série. Dentro do lote, eu vou controlar ela por número de série. O lote 1506, com data de fabricação, a cadeira não tem data de validade, vamos botar 2040, né? Gerou quantas cadeiras? Vamos lá. Ele gerou... Lembram do prefixo da cadeira? Cadeira C1506, 11, 1 até o 10. Ó. Grava. 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 E grava. E grava. E vamos imprimir a ordem de produção? Olha. Essa aqui na realidade, né? Vamos imprimir a ordem de produção? Olha só isso aqui, gente. Isso aqui é o suprassumo da coisa boa, cara. Cara, vou dizer, uma das melhores coisas que o sistema tem é isso aqui, ó. De tanta coisa boa que ele tem, mas eu elejo isso aqui a melhor. Né? Por votação unânime minha. Né? Depois também vocês podem eleger ele também, se isso é melhor ou não. Né? Mas olha só aqui, ó. Lote de número 1506. Tá? Desculpa. Produto cadeira C1506. Lote 1506. Data de fabricação do lote 15/6, validade, enfim, gerou esses números de série aqui. Ó. Ou seja, eu sei qual o lote e qual o número de série, para quem que eu vendi e qual que é o lote da matéria-prima que eu utilizei aqui, ó, cara. Outra coisa, eu sei também que, por exemplo, a estrutura foi fabricada na ordem de número 62. É só olhar na ordem de número 62 que eu tenho a rastreabilidade do produto dessa estrutura aqui.
Beleza? E a minha programação de produção, como é que ficou? Ele concluiu sozinho. Olha aí, ó. Foi só terminar as ordens de produção, ele concluiu sozinho a programação de produção. Claro que se eu terminar a programação, se eu vier aqui, ó, e terminar a programação de produção, ele não vai concluir as ordens de produção. Tá? Isso ele vai fazer. Agora vamos ver o seguinte, tá? Eu não quero saber nada do que está acontecendo. Eu vou vender a minha cadeira para a Digisat. Tá? O Leomar depois vai dar um jeito de me pagar a cadeira para mim. Digisat. Opa, deixa eu pegar aqui. Digisat. Muito bem. E eu vou vender a minha cadeira aqui, a minha 460. É uma cadeira controlada por lote, realmente. Só que o lote é controlado por número de série. Beleza, então eu vou vir aqui. E qual o número de série que eu vou vender para ele? Ó, olha só. De novo, para vocês verem. Digitei a cadeira, tá? Ele, aqui também posso abrir, ó. Ele vai me abrir a opção de lote. O fato do lote ser controlado por número de série, aqui, ó, tenho que clicar aqui, ó. O fato do lote ser controlado por número de série, eu tenho que clicar aqui, e aí se eu der um enter aqui, ó, ele vai trazer todos os números de série. Eu vou vender essa aqui e essa aqui para ele, ó. Certo? Gravei. Tá? Gravei. Aqui, ele vai me pagar lá no dia 15/7. Inclusive fazer um boleto para ele. Procedimento normal de venda, tá, gente? A diferença é que esse produto é um produto produzido, já veio com o número de série de lá de dentro da produção. Só que eu fiz uma besteira aqui agora do tamanho do mundo, cara. Ó, agora, enfim, já foi, né? Mas eu vendi esse produto, eu tinha estoque, tá? Tinha 10 unidades em estoque, beleza, tava em estoque, só que eu não tirei esse produto do almoxarifado e coloquei para a loja. Tá. E agora? Ó, tá aqui o boleto. E agora? O que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Vamos ver como é que ficou isso aqui, ó. 460. 8. De fato, né? Olha aqui, ó. Vamos lá disso aqui, ó. O que ele tem aqui, ó. A quantidade de coisa que ele vai ter aqui, ó. Outras informações. Estoque físico. Tá na produção. Beleza. Pego e transfiro os 8 que eu tenho lá. Transfiro para a loja e pronto. Sem problema nenhum. Tá? Vou transferir os 8 que ficou. E jogo. Venho aqui, ó, por exemplo, estoque físico. Ó, né? Não tem problema nenhum. Ó. Venho aqui, ó. Eu tô na produção. Vou mandar para a loja. 460. Eu vou mandar os 8 aqui para a loja. Mas olha aqui, ó. Aí eu tenho que mandar todos eles para a loja. Ó. Vou ver os cereais, vou mandar todos eles para a loja. Aí eu mando para a loja e pronto. Não tem problema nenhum. Tá? Então não vai ter problema nenhum dele. Né, não vai deixar vender. Não, ele não vai deixar vender até que tiver isso aqui. Né? Enquanto tiver isso aqui, não tem problema nenhum. Muito bem. Agora, olha isso aqui. Rastreabilidade. Aqui são o lote que eu fabriquei e o número de série. Tá vendo aqui que o lote é o mesmo. E esse aqui são os números de série fabricados dentro do lote. Eu quero saber, como tudo é o mesmo lote, vamos lá. Ordem de produção número 61. Data de emissão da ordem, já está concluído. Foi produzido esses números de séries aqui, junto com o número 6, tá? E foram utilizadas essas matérias-primas, sendo que a matéria-prima tinta, eu utilizei o lote de número XXB, ou lote XXB, com data de fabricação no dia 16/5, com validade até dia 16/5 de 2025,
Utilizei 6,75 litros desse lote aqui. E esse lote eu comprei na nota de número 1002, no dia 15, a nota foi emitida no dia 15/6, e eu comprei da Digisat. E além de tudo, eu quero saber para quem que eu vendi esse lote aqui, ó. 1/6 a 30/6. Então eu sei para quem eu vendi o lote, qual foi a ordem de produção que gerou esse lote, certo? E quais foram as matérias-primas envolvidas na fabricação desse lote aqui? Até porque a gente está trabalhando com lote aqui. Esse lote gerou esses números de série e, inclusive, eu sei qual que é a matéria-prima que utilizou esse lote. Bom, só por isso o sistema vale mais que 5, 6 mil reais. Tem muitos sistemas que não fazem isso, tá? Bom, gente, agora tem algumas coisinhas interessantes que a gente pode utilizar o sistema de indústria também, tá? Vamos lá. Muitas vezes o pessoal acaba não fabricando sem ter pedidos, certo? Então, o estoque geralmente está zero e eu só vou fabricar se eu tenho pedido. Não posso utilizar o pedido de venda para isso, tá? Não tem como fazer isso, por quê? Porque o pedido de venda, ele faz uma reserva no meu estoque, tá? Ele faz uma reserva no meu estoque, e aí, se o meu saldo tiver zero, e se o meu sistema tiver, e para controlar essas reservas, é interessante que o sistema esteja marcado para não vender negativo, ou seja, aqui nas opções de venda, deixa essa opção desmarcada, tá? Então, outra coisa, o meu usuário do sistema pode estar marcado, quando eu faço um pedido de venda, pode estar marcado para mim não vender não fazer o pedido com a quantidade acima do saldo. Então, se eu tenho zero no estoque, certo? Eu produzo sobre demanda, eu tenho zero no estoque, certo? Eu não vou conseguir fazer o meu pedido de venda, tá? Então, eu não posso utilizar o pedido de venda, mas eu posso utilizar o orçamento para isso, e devo utilizar o orçamento para isso. Olha só, vamos supor que alguém, um cliente chamado Digisat, só uma coisa, só para vocês verem aqui, antes que a gente termine aqui, ó. Olha só essa nota aqui, ó, que a gente acabou de fazer ela agora, tá? Vocês vão ver como é que ele saiu aqui, ó, tá? Antes que eu me esqueça aqui, ó. Ele saiu aqui, ó, o lote, e dentro do lote os números de série que ele vendeu, tá? Então olha só que interessante isso aqui, ó. Data do lote, tá? E ele jogou essas informações aqui, tá? O XML dele é o seguinte aqui, ó. O XML dele é o 32, a nota é o 32443. Até vou mostrar para vocês como é que ficou esse XML. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ficou esse XML, para vocês verem bem certinho como que ficou esse XML aqui, ó. Deixa eu abrir aqui o sistema, vou aqui em propriedades. Não, propriedades não, vamos localizar a parte do arquivo que é melhor. Abrir o local do arquivo, né? DFE. DFE. Vamos pegar aqui, enviado, NFE, do mês 6, autorizado. Vamos pegar essa última nota aqui, ó, para vocês verem como é que ficou o XML dele, ó. Tá vendo aqui o item, ó? Ele criou aquela tag de rastro, tá vendo aqui, ó? Ele criou a tag de rastro referente ao lote que ele acabou de vender, tá? Então, se a gente mandar imprimir aqui, ó, vocês vão ver, ó, que é esse lote aqui, ó, né? Mas também ele criou aqui, ó, nas informações do item, ó, a informação que ele acabou saindo aqui no rodapé dele aqui, ó, tá? Então, ele, claro que ele acabou por sendo um produto por lote, ele acabou criando
as tags de rastro. Então, isso é uma coisa interessante. O pessoal que produto de medicina, essas coisas, ou produtos hospitalares, precisam essa tag de rastro. Então, a produção pode ser utilizada como lote e ele vai gerar essa tag de rastro. Olha só, aí ó, mais uma coisa que você pode ver, ó, produto pessoal que produz aqueles luva de medicina, máscara que precisa ter o lote, dá para utilizar o nosso sistema e a produção ser por lote. Beleza, vamos fechar com todas as lojas que produzem máscara e luvas, né? Bom, pessoal, então, vamos lá. Eu abri um orçamento aqui agora, porque eu produzo por demanda, certo? E a Digisat vai me comprar, ou me pedir um orçamento, pelo menos, da cadeira C1506. Ela me pediu um orçamento, aliás, e inclusive eu estou falando da cadeira aqui, tá, gente? Daqui a pouco podia ser a estrutura da cadeira. Enfim, qualquer produto produzido, tá? Então eu posso fazer aqui um orçamento de qualquer produto produzido, desde que ele esteja cadastrado no meu cadastro de produtos e serviços, tá? Você vai me perguntar, tá, por que tu não usou esse orçamento que está aqui dentro do sistema, aqui dentro do indústria? Porque esse orçamento é para outra coisa, tá? Eu já vou explicar para o que serve aquele orçamento lá, tá? Mas esse orçamento que a gente tem aqui, ó, atingir estoque negativo, não tem problema, não tem problema nenhum, tá? Até porque isso aqui é um orçamento, tá? Então olha só aqui, ó, beleza. Qual que é a diferença desse orçamento e desse que eu estou fazendo aqui agora, tá? Esse orçamento aqui, o produto, ele já tem que estar cadastrado aqui no cadastro de produto e serviço, tá? Esse aqui não precisa estar cadastrado ainda, tá? Mas depois eu já chego até lá. Beleza, tudo bem. Tranquilo, gravei, posso imprimir esse orçamento, posso mandar por e-mail para o meu cliente e tudo certo. Isso aí é um orçamento. Comum. Mas não é tão comum assim quando é o sistema de indústria. Porque eu mandei um e-mail para o cliente e o cliente, me faz por 170 as 20 cadeiras. Tá bom? E aí? Será que dá para fazer? Eu tenho um recurso bacana aqui dentro do sistema, quer ver? Eu posso utilizar o seguinte, ó. Posso utilizar direto aqui, ó. Certo? O 460. Posso vir aqui no item e posso fazer o seguinte, ó. Entrar aqui nos preços e analisar o custo aqui, ó, dele, ó. Vamos baixar aqui, ó, para... ainda tá dando um lucrinho. 24. Olha. 23,90. Ainda vou ter um lucro de 23,90% líquido. Para mim zerar ele, para mim não ter lucro nenhum, tá? R$100,59 para mim não ter lucro nenhum. Então beleza, tranquilo, dá para fazer por 170. Ou eu poderia vir aqui também, ó, tá? Simulador de custo, colocaria aqui o produto 160, ó, certo? 460, aliás, né? E poderia fazer por aqui também, ó. 24,96 ou 23,90, 23,89, ó, dá até mais, 23,90, né? Então, poderia vir por aqui e fazer essa informação. Claro que eu não vou replicar isso lá no produto, tá? Até porque, né? Não tem nem por que fazer isso, né? Mas eu poderia dar uma olhada pelo simulador de custo, podia dar uma olhada se eu poderia fazer. Beleza, tá bom, vai lá, R$170. Edita o item aqui e, chegar aqui, ó, tá, inclusive dá para colocar aqui, ó, 170. Poderia também fazer o seguinte aqui, ó, pega, porque é Santa Catarina, por isso, vamos ver, aqui é Santa Catarina, por isso que ele não permitiu mexer no item. Tem isso aqui em Santa Catarina, mas vamos lá.
Aí eu poderia dar um desconto, enfim, né? Ou na hora da nota, poder fazer isso aqui também. Enfim, dá para mexer aqui no item, enfim, colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um desconto de tanto. Vou dar um desconto de 5,56, 170, e eu vou pegar aqui, ó, 10 unidades. E aí vamos ver o que vai ficar aqui, ó. Né? Então, tá aqui, ó. Né? Vamos dar um desconto aqui de R$50 com 0,8. 50,08. E aí ele vai finalizar, enfim, vai colocar o valor correto que tem aqui, ó. Certo? Bom, mas o que interessa para mim, tá? Vamos até fazer um novo aqui, ó. O que interessa para mim é a quantidade, certo? O preço depois, enfim, vai ser negociado, né? Mas o que interessa para mim é a quantidade, tá? É a quantidade que vai interessar para mim, porque a quantidade é o que vai fazer com que esse produto faça a venda dele. Até vou inclusive aumentar aqui, ó, para 20. Aqui inclusive ele até baixou o preço, tá vendo? Porque esse cliente aqui, ó, ele tem uma tabela de desconto, ó. Então esse cliente inclusive ele já entrou com a tabela de desconto dele. Mas no orçamento, tá, gente? Depois, na hora de fazer o orçamento, na hora de entrar o produto na nota, que vocês poderão ajeitar o preço. Agora, nesse momento, o que interessa para mim mesmo é o seguinte aqui, ó. O que interessa para mim é essa quantidade aqui, ó, tá? Por quê? Porque o cliente aprovando, veja só, tá vendo aqui o sinalzinho de mais, ó? Até agora tá meio simplesinho aqui, ó. Agora o cliente aprovando, ó. Cliente aprovou. Beleza? F2, aprovou. Agora a coisa começa a mudar, ó. Gerar ordem de produção. Tá vendo aqui, ó? Vou gerar ordem de produção 637, ó. Deseja gerar as ordens de produção para todos os itens do orçamento 637, que é esse aqui? Sim. Gerar ordem de produção. Lembra que aquela cadeira tem ordem de produção que tem que ser vinculada com ela? Sim. Muito bem. As ordens de produção geradas foram 65, aí a 66 vinculada com a 65, a 67 vinculada com a 65, certo? E a 65 a 68 vinculada com a 65, ou seja, 66, 67, 68 vinculadas à ordem de número 65. E aqui, ó, colocou histórico. Bom, esse orçamento agora, mais tarde, pode se transformar ou ele pode ser faturado, ou pode se transformar num pedido de venda. Também pode ser feito isso, tá? Que lembra que o pedido de venda, ele pode entregar ele parcialmente, eu posso entregar parcialmente. Mas percebam que aqui agora, no que eu terminei o orçamento, ele já gerou as minhas ordens de produção aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele já gerou as ordens de produção. Agora volta todo aquele processo normalmente, ó. Certo? Vamos iniciar, vamos concluir. Certo? Então voltou tudo como a gente já conhece o nosso sistema aqui agora. Só que agora, o que ele fez? Ele, de um orçamento, ele gerou ordens de produção, tá? Aqui eu estou terminando todas elas, gente, mas agora é como se nós tivéssemos lançado manualmente as ordens de produção, tá? Não muda absolutamente nada aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Aqui tem que controlar as etapas, tá, gente? Ó. Vamos iniciar a etapa, vamos terminar a etapa e vamos buscar aqui lembra que a gente tinha feito isso na outra ordem de produção? Mesma coisa, porque é o mesmo produto, inclusive, né? Aqui, ó. Vamos controlar etapas aqui, ó. Ele não terminou ainda, ó. Vem para a etapa de pintura. E agora? Agora eu vou ter que procurar os lotes aqui, ó. Certo? Ó. Vou ter que gastar aqui os meus 13 quilos aqui, ó, de tinta, ó. Certo? Terminei a etapa. Agora nasceu o meu produto final. As minhas cadeiras é controlada por lote, né, gente? Então, vamos lá. Vamos botar aqui, ó.
LTA 1506, que é um pedido especial, por exemplo, e é controlado por número de série, lembram disso, né? Então vamos lá, cadeira C 1506, e agora aqui ele já tinha começado vou pegar da 11 até a 21, certo? E aí gerou opa, mas gerou um a mais aqui, então não tem problema, vem aqui a gente tira, beleza, grava, agora gerou certo, gravei, pô, terminou. E agora o meu orçamento, basta que esse orçamento era 20 unidades, produzi 10, tudo bem, não tem problema, acabei produzindo 10 aqui, né? Basta que agora, claro, eu teria que produzir certo, né? Basta que agora eu faturo o meu orçamento ou que eu transforme ele numa DAV OS, né? Ou numa DAV, aqui vai transformar num DAV, né? E depois eu faturo, então, esse orçamento. Ó, eu vou faturar, aí depois eu posso vir aqui, ó, né? Ver os preços dele, enfim, como eu achar melhor, tá? Posso vir aqui, ó, ver os preços dele, como eu achar melhor, então eu posso fazer essas informações dele aqui, ó, certo? Então vocês viram que do orçamento ele gera uma ordem de produção, da ordem de produção ele leva para o estoque, tá? Então tudo isso ele vai ter como fazer. Claro que aqui acabei produzindo menos, né? Mas é possível sim produzir menos do que foi pedido, tá? Então isso é uma opção da ordem de produção mesmo, tá? Outra coisa, então para que serve esse orçamento que tem aqui? Se eu tenho um orçamento que tem aqui, por que eu tenho um outro orçamento aqui? Tá? Bom, hoje de manhã vocês devem lembrar que no início do treinamento eu falei para vocês, Sebastião, até dá para utilizar, desde que você tenha itens em estoque, ou seja, desde que você tenha em estoque. Agora, para usar para produzir ele, tá, Sebastião, não vai dar, pelo motivo que eu acabei de explicar aí para vocês, tá? Então, assim, se você já tem produto em estoque, ou seja, se aquela cadeira já está no meu estoque, aí não tem problema, eu posso utilizar o força de venda, sem problema nenhum, tá? Agora, quando não tem estoque, eu não tenho como, vamos dizer assim, gerar um pedido e do pedido gerar a ordem de produção, tá? Então, se já tem, por exemplo, se a minha cadeira, por exemplo, se eu pegar aqui a cadeira, ó, por exemplo, agora a cadeira aqui, ó, tem 18 em estoque, certo? Agora ele pode fazer pedido de venda normalmente das 18 cadeiras, tá? Tranquilo, ele pode fazer normalmente até terminar isso. Agora, para gerar um pedido de venda e esse pedido de venda gerar produção, não tem como, tá? Então isso não tem que utilizar o orçamento, tá? Bom, então para que serve esse orçamento que eu tenho aqui dentro do módulo de indústria? Se vocês lembrarem hoje de manhã, eu comentei com vocês que o sistema também foi pensado para fazer produtos personalizados. Ocorre que muitas vezes, para mim fazer um produto personalizado, geralmente a gente passa assim, um orçamento para o cliente, tá? Que nem a gente acabou de fazer aqui agora. Mas, como é um produto produzido por mim mesmo, tá? Para mim fazer um orçamento dele, ou eu mesmo chegar a um custo do produto, eu teria que montar uma ficha técnica do item. Né? Concordam comigo? Eu tenho um produto, eu gostei dessa cadeira, aquela C1506, só que eu gostaria de mudar um pouco aqui, talvez a pintura de vocês, vocês utilizam tinta comum, não poderia utilizar uma tinta metálica, por exemplo, ou uma tinta perolizada, mudar, por exemplo, o encosto dele de borracha, eu queria que fosse um encosto de alumínio ou encosto de aço inox, enfim, as dobradiças dela, eu gostaria que fosse
de diamante, de ouro, enfim. Ou eu pego, por exemplo, um produto já pronto, uma mesa, olha, eu gostei da mesa, só que não tem como tirar o tampo de mármore e colocar de granito, ou vice-versa. Os pezinhos, em vez de ser de madeira, eu queria que fosse de aço inoxidável, né? Então, assim, ou seja, só que, para mim, veja bem, para mim, ter o custo desses itens, porque vocês viram aqui ó, que quando eu monto um produto aqui, ó, eu venho aqui, ó, eu tenho todo esse simulador de custo dele aqui, ó, tá? Onde ele me dá todas essas informações aqui, ó, certo? Custos diretos, custos indiretos, certo? Então, para mim, chegar a um preço final de venda do item, eu tenho que fazer toda a ficha técnica do item, né? Para mim ter um preço de custo, para mim dizer para o cara, ó, quanto que vai te custar fazer aquela cadeira, mudando isso, mudando aquilo. Só que muitas vezes o cara pode aprovar, mas ele pode não aprovar também. Se ele aprovar, beleza, show de bola, eu mando produzir PT saudações. E se ele não aprovar, como é que vai ficar? Cara, eu acabei de criar um produto dentro do meu estoque, com a ficha técnica, tudo, de varde, porque o cara não vai produzir o produto, não é? E talvez só ele vai querer aquele produto lá. Tá? Beleza. Então é por isso que tem esse módulo de orçamento. Ou seja, ele prepara todo o produto, me dá toda a parte de custo, toda a ficha técnica, sem eu precisar cadastrar ele no meu estoque. E ele só vai entrar no meu estoque, no meu cadastro de produto e serviço, quando de fato o cliente aprovar esse orçamento. Então vamos lá. Então como que funciona isso aqui? Bom, vamos lá então ver. Agora, veja bem, o que eu vou fazer agora, o produto não existe, não vai existir no meu estoque. Claro que eu não sou nem bobo nem nada e vou me basear num produto que já existe. Senão, a não ser que tu queira criar toda a ficha técnica, fica a teu critério. Mas ele vai se basear sempre em um produto que já existe. Uma cadeira, ele vai se basear numa cadeira, eu vou mudar aqui, vou mudar ali. Um móvel, eu vou me basear num móvel que eu já fiz, só vou mudar aqui, vou mudar ali, vou tirar uma pia, vou aumentar a metragem, vou diminuir a metragem, vou colocar uma coisa nova. Enfim, eu vou me basear num produto que eu já tenho e modificar aquele produto lá, sem cadastrar ele. Tá? Então vamos lá. Então eu vou adicionar aqui, ó, o cliente, pegar aqui, ó, ao seu, José, né? Aqui inclusive posso colocar prazo de validade, enfim. Apesar que esse orçamento esse módulo aqui, é bom não passar o orçamento para ele, porque aqui contém custos, tá, gente? Então é interessante não passar essa impressão que ele vai dar aqui, é interessante não passar para o cliente. Sei lá, passa no Word, por e-mail, mas não passem esse orçamento aqui que ele vai fazer, tá? E lembro que o item não está cadastrado. Itens do orçamento. Vamos lá. Muito bem. Tá, para aí. O produto não está cadastrado e como é que ele entrou no cadastro de produto e serviço? Sim, porque eu preciso me basear por alguma coisa. Então eu vou pegar essa cadeira aqui, ó. Claro que eu vou me basear num produto produzido por mim mesmo, tá, gente? É um produto produzido, não é qualquer item que ele vai pegar aqui, ó. Tá? Vai ser esse item aqui que ele vai levar para lá, ó. Tem que ser um produto produzido. Então vamos pegar aqui aquela cadeira 460. E aqui é interessante mudar até o nome dela, tá, gente? Ó. Coloca aqui, ó, AC, né? Ou C.A, né? Muda o nome dela, porque por enquanto ela não vai existir. Vou botar aqui, ó, C-A. Ó. Bom, olha o que ele me trouxe aqui, gente. Ele trouxe exatamente a ficha técnica da cadeira 460. A mesma ficha técnica. Se vocês olharem aqui, é a mesma ficha técnica que está aqui. Por que que ele fez isso? Porque agora eu só mudo o que eu quero aqui nele, ó. Aqui tem alguma coisa. Essa tinta aqui eu posso remover e vou colocar, por exemplo, ou vou colocar um pouco mais de tinta, certo? Posso adicionar uma matéria-prima a mais aqui.
Posso remover uma matéria, posso remover uma etapa. Bah, isso aqui vai demorar um pouco mais para fazer. Essa pintura aqui vai demorar uns... Tempo total até vai demorar uns 10 minutos. Né? Ó, já tá mexendo aqui, ó. Aqui também, essa aqui, ó, ela... A parte de montagem vai demorar uns 7 minutos também, né? Eu estou mexendo em toda a estrutura dele. Parafuso, a espuma aqui, ó. Aqui, ó. Eu posso mudar aqui, posso criar um encosto diferente. Posso tirar, por exemplo, aqui, ó. Aqui tá vendo que ele se baseou numa outra cadeira. Eu posso até tirar isso aqui, ó. Certo? Eu posso tirar tudo isso aqui e colocar tudo de novo. Ou seja, eu posso mudar toda a ficha técnica dele aqui agora. Enfim, eu monto o meu produto agora como se eu estivesse montando uma ficha técnica. Tá? Lembrando que esse item aqui ainda não está cadastrado. Olha esse botãozinho aqui, tá vendo aqui, ó? Esse botãozinho aqui é o simulador de custo. Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Cadeira C1506A. Vamos ver. Vamos gravar aqui. C1506-A. Não existe, tá? Existe a 460, 458, tá? Mas a cadeira em si não existe, tá? Ó, ele tá pegando aqui, ó. Tá? Inclusive tá pegando tudo que é de C ponto aqui, ó, mas não existe aquela cadeira lá, ou seja, o último produto que ele cadastrou, ó, se eu pegar 461, o último que ele cadastrou é o 460. Se eu pegar o 461, não tem. Tá? E esse código que eu coloquei aqui é o nome do item. Tá? Então assim, ó, aqui, ó, eu tenho uma visão completa do custo de um produto que nem existe ainda. E eu não sei também se esse produto vai existir. Eu não sei se o cliente vai querer me pagar o preço desse produto. Aqui, ó, inclusive, eu posso até, sei lá, eu posso até dar o meu lucro. Ó, eu estou aplicando o preço de uma coisa que nem existe ainda. Certo? Ah, é muito caro. Beleza, vem aqui, o cliente liga. Claro, gente, assim, ó, interessante não passar isso para o cliente, tá? Por quê? Porque aqui vai ter toda a parte de custo. Então, quer dizer, esse valor que vocês vão fazer aqui para o cliente, né? Passem para um outro, quiserem incluir mais itens, podem incluindo aqui, tá? Produzidos, tá? Itens produzidos. Daqui a pouco um balcão, a parte aérea, enfim, como vocês acharem melhor, tá? Sempre colocando itens produzidos aqui, tá? Vai passar de repente no Word ou no e-mail esse preço aqui, certo? E aí o cliente, vamos botar aqui 10 unidades ou 20 unidades, né? Então aí vocês vão poder fazer como vocês acharem melhor, certo? Só que reparem uma coisa aqui, ó, eu gravei essa informação, aqui eu posso editar a qualquer momento, certo? Eu venho aqui, edito, dou mais uma olhada aqui no preço, tá? Enfim, como eu achar melhor, vou botar aqui, ó, 30% e vou aplicar, ó, 274, certo? Então esse é o preço que o cliente vai ter lá, tá? Então passe esse preço de venda no Word, alguma coisa, só não passem... se vocês quiserem, claro, tirar um print daqui, enfim, mas aqui é mais uma informação para vocês. A ideia disso aqui é ele te dar uma informação do custo da matéria-prima, do preço de custo do item e do preço de venda. Mais ou menos uma simulação igual a isso aqui, ó, certo? Mais ou menos uma informação igual a isso aqui, ó, que vocês vão ver aqui, ó, certo? Na ficha técnica dele, ó. Tá? Quando vocês imprimem a ficha técnica dele aqui, ó. Mais ou menos uma situação assim, ó. Matéria-prima, preço de custo e o preço de venda. Então, bem semelhante aqui a questão da ficha técnica, tá? Beleza. O cliente aprovando isso aqui, ó. Aí, olha só, o cliente aprovando isso, quando eu clico em aprovar, ó, tem certeza que deseja alterar a situação do orçamento para aprovado? Eu vou dar sim e ele vai trazer essa informação para cá. Agora eu dou um toquezinho aqui nele, ó.
ele abre o cadastro de produtos, já com o item, com os dados tudo prontinho, apenas eu coloco a tributação, tá? Coloco a tributação que eu quero, certo? Ó, a ficha técnica já está aqui, porque eu coloquei naquela hora lá a ficha técnica, certo? Gravei e, pô, gera a ordem de produção e prontinho. Volta tudo como estava novamente aqui na ordem de produção. Ou seja, tudo que a gente pediu para fazer, ele vai fazer aí. Então, vocês viram que ele tem todos esses recursos. Tá? Agora, gente, aqui é a ordem de produção de novo. Aqui é o que vocês já sabem. Eu inicio, depois concluo. E por último, aqui no controle de etapas, eu controlo a ordem de produção. Vou iniciar. Certo? Vamos ver agora se ele vai conseguir concluir elas. Se não me engano, vai faltar insumos. Vai faltar insumos da tinta, se não me engano. Tá? Se não me engano, vai faltar insumos da tinta. Tá? Vamos ver aqui agora. Etapas. Vamos iniciar a etapa. E vamos iniciar a etapa aqui também. Grava. Agora vamos entrar aqui, ó. E vamos terminar a etapa. Vamos pegar aqui. Ok. 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 Aqui tá tudo certo. Tá? Vou gravar. Lembrando que agora também eu tenho mais uma etapa aqui para terminar. 10 litros de tinta. Vamos ver se eu tenho. Olha, tenho aqui, ó. Mas olha, passou por pouco. É que a outra eu acabei produzindo menos, né? Mas agora é um produto novo, eu posso controlar como normal, sem problema nenhum, tá? Gravei, termina a produção. Pô, terminei a ordem de produção. E agora, lá no meu produto 461, nasceu aquele produto 461. Então, gente, são esses recursos, tá?